Shalom, meus irmãos, bem-vindos a mais um estudo da Torá, estudo esse que nós fazemos todo sábado, depois do horário do Havdalah, e que temos sempre procurado trazer assuntos muito relevantes para o nosso contexto de messiânicos. E hoje, em especial, nós temos um assunto a tratar, que é a importância do nome de Yeshua. Bem, infelizmente, nós temos visto com frequência como o nome de Yeshua tem perdido importância entre muitas pessoas que se dizem messiânicos. Geralmente, essas pessoas são evangélicos que já não se identificam mais como evangélicos, mas se encantam com o judaísmo e acabam por dar mais ênfase na cultura judaica, nas suas próprias vidas, do que a principal mensagem da Torá. Qual é a principal mensagem da Torá? É o Mashiach Yeshua. Vamos estudar um pouquinho sobre o que a Torá diz sobre este maravilhoso nome e qual é o grau de importância que ele tem. Vamos começar, irmãos, com o texto de Mateus, capítulo 1, verso 21, que diz assim: Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Yeshua, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Bem, já começamos que esse nome realmente foi ordenado por Deus. Vamos ver um detalhe aqui, irmãos. Primeiramente, que Yeshua é um nome hebraico que, depois quem quiser verificar isso, esse texto estará no nosso site, o site da Beit Mashiach, a forma como é escrita. Então, a forma Yeshua é uma forma abreviada de Yehoshua, que é Josué, como nós costumamos ver transliterado. E o significado desse nome é Salvador. Bem, na Bíblia hebraica, a ortografia, então a palavra Yeshua, ela aparece uma vez nos tempos de Davi, no livro 1 Crônicas 24:11, onde tem a forma que nós vamos encontrar na maioria das Bíblias, é Jesua. Então, Yeshua, vamos ver, escrito em hebraico Yeshua, mas transliterado Jesua, que foi um sacerdote, como diz, no primeiro livro das Crônicas. E também aparece esse termo, essa palavra, no tempo do rei Ezequias, no segundo livro das Crônicas, capítulo 31, verso 15, onde esse Jesua era um dos servos de Coré. Mas torna-se bastante comum, esse nome é bastante comum no período de Esdras e Neemias. Lembramos que no tempo ainda do cativeiro na Babilônia, justamente nessa época é que essa forma do nome parece que onde sofreu realmente bastante modificação e muito usado. Então, nesse período de Esdras e Neemias, também se referem a personagens que a transliteração seja Jesua, que nós vamos encontrar em muitas Bíblias. Tem mais ou menos 27 referências nesses dois livros. E encontramos, especificamente, só uma referência que está em Neemias 8:17, aonde a palavra Yeshua é aplicada ao Josué, filho de Num, aquele que andava com Moisés, dando a entender que Yeshua é vamos chamar assim, uma evolução de Yehoshua. É uma outra forma de dizer o mesmo nome, a mesma coisa. Então, está relacionado até mesmo pelas raízes no hebraico. Agora, o sacerdote Josué, nos tempos de Esdras, é trazido então como Yehoshua, pelo profeta Zacarias. Tem Zacarias, capítulo 3, verso 1 em diante. O nome também é considerado como sendo o nome hebraico do personagem Yeshua que nós conhecemos. Nesse sentido, o nome é usado principalmente, então, Yeshua é muito usado pelos cristãos que moram em Israel.
nas igrejas que existem lá. Também é utilizado na tradução hebraica da Nova Aliança, do Novo Testamento, como também é uma alternativa, é usado sim, como alternativa à forma, a ortografia chamada, que nós encontramos, assim, Yeshu HaNotzri. Yeshu é uma forma, vamos dizer assim, depreciativa que os rabinos ortodoxos usam a se referir ao nosso Yeshua. Certo? Não vou entrar muito em detalhes sobre isso, mas é feito como uma maneira depreciativa, não é honrosa, não é respeitosa. Em outros países, Yeshua é usado principalmente pelos judeus messiânicos, no mundo inteiro. Agora vamos ver como começou em Lucas 2:21. Completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe proposto o nome de Yeshua, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes de ele nascer. Então, para começar, nós vamos analisar que a escolha do nome Yeshua não foi feita pelo casal, porque tradicionalmente, até hoje é assim, a escolha do nome estaria dentro dos parentes. Então, podia ser dos pais, dos avós, seria o mais comum. Mas Yosef e Miriam receberam instrução do Eterno. Um anjo lhes falou que o nome dele deveria ser Yeshua. Não foi dado Yoshua ou Yehoshua, como muita gente quer inventar por aí. Mas a palavra que foi dita que Yosef ouviu do anjo foi o nome de Yeshua. Yeshua tem a mesma raiz que uma palavra Yeshua, do hebraico, que significa salvação. Então essa é a raiz da palavra. Então, esse nome foi, vamos dizer assim, imposto, foi ordenado que eles colocassem isto. Isso é significativo porque, por mais que esse nome não fosse incomum, se encontravam vários Yeshuas naquele tempo, o que importa mesmo é que para Yeshua, o que significava aquele nome. Não importa que outros usassem aquele nome, porque quantos Moshés têm surgido desde Moshe? São muitos. Aquele que nós temos no livro de Êxodo foi o primeiro, certo? Porque foi tirado das águas. Dali para frente, quantos Moshés existiram ainda? Bem, no caso de Yeshua, é por causa do seu nome. Já entre os discípulos de Yeshua, era um senso comum que a sua vida estava intimamente ligada ao nome do Messias, que por sua vez, Messias estava ligado ao seu Deus. Então, para os primeiros messiânicos, os judeus, os primeiros discípulos de Yeshua, eles sabiam quanto esse nome era importante para eles. Vamos ver o que diz ali, Colossenses, capítulo 3, verso 17, diz assim: tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Yeshua, dando por meio dele graças a Deus Pai. Certo? Então, essa orientação, primeiramente, quem escreveu esse texto foi Shaul, que escreveu a comunidade messiânica de Colosso. Então, ele estava dando uma ordem, mostrando exatamente qual tipo de relação que nós devemos ter com o nome de Yeshua. Então, tudo que se for feito, se faça em nome de Yeshua. O que se vai falar, se fala em nome de Yeshua. Porque com isso nós estamos fazendo o quê? Dando graças ao Deus Pai. É uma coisa ligada com a outra. Então isso já naquele tempo já se entendia isto. Então essa atitude de sempre utilizar o nome de Yeshua cria um elo muito firme entre aquilo que nós cremos e aquilo que nós vivemos. Então ele realmente começa a fazer parte da nossa existência. Depois, a primeira carta de João, 1 de João, capítulo 2, verso 12, diz assim: filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados graças ao nome de Yeshua. Então, a partir desse momento em que nós pronunciamos o nome de Yeshua, nós estamos primeiramente
identificados com isto. Porque através de Yeshua nós fomos salvos. Nós tivemos nossos pecados perdoados. Isso está claramente fazendo parte da nossa vida. Agora é interessante também que, a partir do momento em que Yeshua pronunciou a frase Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, que está lá em Lucas 23:46, nós percebemos e sabemos claramente que é o único meio de redenção que nós agora conhecemos passou a ser o nome de Yeshua. Não há outro meio de perdão dos pecados. Nós não vamos mais oferecer cordeiros, nem bezerros, nem pombinhos. Nós não vamos fazer mais nada. A salvação está no nome de Yeshua. É o único meio de redenção que nós temos. Esse nome é tão importante que um dia, até mesmo aquelas pessoas que vilipendiaram o nome de Yeshua, muitos que já blasfemaram por aí, eles vão reconhecer a importância do nome de Yeshua e, humilhados, vão se prostrar diante do Mestre. Lá em Filipenses 2:10 diz assim: para que ao nome de Yeshua se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. Nós sabemos que na época de Yeshua isto não aconteceu. Não foram todas as pessoas que se dobraram diante de Yeshua. Ao longo da história ainda não aconteceu isto, mas haverá um dia em que todos aqueles que humilharam os seguidores de Yeshua, aqueles que falaram mal do nome de Yeshua, aqueles que blasfemaram, vão dobrar os seus joelhos diante do Senhor, diante do nome de Yeshua. Isso está muito claro. Fica muito claro também o poder que há em usar na hora certa o nome de Yeshua. Não é uma coisa que está assim, eu quero que seja na hora certa. Sempre o Espírito de Deus nos dirige nisto. Vamos ver o que diz em Atos 3,16. Diz o seguinte: pela fé no nome de Yeshua, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Isso que estava falando para várias pessoas sobre a cura de um paralítico. E a cura que muitos poderiam até querer associar a eles, não. Pela fé no nome de Yeshua, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. Então, olha só. Por isso que eu disse que no momento certo. Yeshua não está à nossa disposição para fazer o que nós queremos. Mas quando movidos pelo Espírito de Deus, para que algo sobrenatural aconteça, como foi a cura daquele paralítico, então o Espírito nos orienta a falarmos em nome de Yeshua. Foi assim que os apóstolos fizeram, dizendo para aquele nome, em nome de Yeshua, levanta e anda. Então nós vemos o poder que há. Temos que saber usar. Então, a cura do aleijado, primeiramente, glorificou a Deus pela divulgação do nome de Yeshua. Toda aquela multidão de pessoas que conheciam aquele paralítico, sabiam quem ele era, e os que viram também aquela cura, vêm agora de pé, andando. Então, ao saberem como foi que ele foi curado, então o nome de Yeshua foi divulgado, as pessoas começaram a falar, e a fama de Yeshua começou a crescer. Então, o nome de Yeshua está ligado à sua palavra. É muito importante nós sabermos disto. Bom, a cura desse aleijado, então, deu testemunho até entre os arrogantes dirigentes religiosos no templo. Vamos ver em Atos 4, que aquilo que aconteceu no templo teve desdobramentos, até que Pedro, e Silas foram levados até diante das autoridades. E que foi que disse? Saibam os senhores e
todo o povo de Israel que por meio do nome de Yeshua, o Messias, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Então, aquilo que foi a princípio apenas uma bênção para um aleijado, porque em nome de Yeshua ele ficou em pé, agora estava andando, agora aquela multidão que estavam ali fora do templo também puderam glorificar a Deus, e agora as autoridades ouvem a mesma coisa, o mesmo testemunho, que em nome de Yeshua, o Messias, aquele homem foi curado. Eles não podem contestar, eles não tinham o que dizer, tentaram calar a boca dos apóstolos, mas seja como for, o nome de Yeshua foi glorificado por causa daquela cura. Não foi uma coisa somente pessoal daquele homem. Foi a misericórdia de Deus para ele, mas o nome do Eterno também foi glorificado com isto. Ficou tão evidente o vínculo do nome de Yeshua com o poder sobrenatural, que isso vamos analisar que no contexto do meio messiânico, muitos milagres aconteceram associados ao nome de Yeshua em vários lugares. E aconteceu que na região lá na Grécia, uma região grega, algo bem especial, que mostra que até pessoas que não eram do rebanho, ou seja, pessoas que não foram ainda justificadas pelo sangue de Yeshua, mas que ouviram falar de Yeshua, tentaram fazer uso desse poder. Vamos ver o que diz lá em Atos 19, verso 13. Diz assim: alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Yeshua sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Yeshua, quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Bem, vamos lembrar dessa história? É só lembrar que esses homens, filhos de um sacerdote, faziam exorcismo, métodos que nós nem sabemos se funcionavam ou não. Seja como for, quando viram Paulo, então Shaul, usando o nome de Yeshua para expulsar demônios, eles viram que aquilo funcionava, só que eles não tinham nenhum compromisso com o Eterno ou com Yeshua. Então, achando que fosse uma palavra mágica que pudesse qualquer pessoa usar, foram tentar expulsar um demônio usando isso. Olha só, fica até engraçado. Em nome de Yeshua que Paulo prega. Ou seja, eles não tinham nenhum vínculo com isto. Vocês devem lembrar o que aconteceu. Aquele demônio falou: eu conheço Paulo, eu conheço Yeshua, mas vocês não são ninguém. E eles saíram arremessados daquela casa para fora, machucados, porque o nome de Yeshua não é uma palavra mágica. O nome de Yeshua não é para ser utilizado como se fosse coisa que muitas religiões usam. Não, o nome de Yeshua é algo associado à palavra de Yeshua, associado à pessoa de Yeshua, associado a uma experiência nossa com Yeshua, todas estas coisas. Então não é uma coisa banal. Também o nome já estava tão famoso que até mesmo pessoas severas no judaísmo reconheciam que algo tinha que ser feito para contê-lo, no caso, o próprio Shaul de Tarso. Em Atos 26, 9, diz assim, ele falando a respeito de si mesmo: eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Yeshua, o Nazareno. Isso era Shaul dando testemunho dele para o rei Agripa. E ele disse então que antes de ter sido alcançado pela misericórdia de Yeshua, o que aconteceu é que ele mesmo perseguia os seguidores de Yeshua por causa do nome que era anunciado. Eles sabiam que tinha alguma coisa. Então, se fosse uma coisa sem nenhum valor, eles não iriam perder tempo. Mas ele se dedicava a perseguir o nome de Yeshua, porque isso os incomodava. Mas a importância do nome levou muitos a valorizarem as suas próprias vidas menos do que valorizam. Olha,
as próprias vidas, valorizar as próprias vidas menos sua própria vida do que valorizam o nome de Yeshua. Ou seja, pessoas estavam dispostas a morrer se necessário. Em Atos 15, 26 diz: homens que têm arriscado a vida pelo nome do nosso Senhor Yeshua Mashiach. Bem, sabemos que muitos fizeram isto. Muitos fizeram a troca da sua vida pelo nome de Yeshua, para não negar o nome de Yeshua. Muitos morreram por causa disto. Não somente na época do Atos, livro de Atos. Depois do livro de Atos, nos séculos seguintes, e até hoje se morre por causa do nome de Yeshua. Nem todo mundo acompanha, mas pelo mundo, hoje, tem gente morrendo porque defende o nome de Yeshua. Agora também, irmãos, nós vamos analisar que um verdadeiro louvor está vinculado ao nome de Yeshua. Hebreus 13, verso 15, diz assim: por meio de Yeshua, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Bem, primeira coisa, irmãos, vamos desvincular a palavra louvor à exclusividade de música ou canção. Canções que falam da Bíblia não são necessariamente louvor. São músicas cujo tema é a Torá, é a Bíblia. O louvor não é a música. O louvor é aquilo que brota do nosso coração e sai pela nossa boca. Aquilo que é expresso por nossas palavras, nem que sejam escritas. Então, por meio de Yeshua, nós vamos oferecer continuamente um sacrifício de louvor. Um sacrifício não é uma coisa necessariamente morrer, não. É uma oferta, é algo que é dado, desprendido. Nosso louvor é dado ao nosso Deus, fruto de lábios que confessam o nome de Yeshua. Então, um sacrifício é uma oferta sincera doada a Deus. Se for com o nome de Yeshua, está tudo certo. Bem, quando nós falamos em mandamentos, nós primeiro pensamos nos 10 mandamentos, as 10 palavras. Então, se pensa logo, não matar, aquelas coisas todas, né? Porém, mandamentos é muito mais associado também para muitas pessoas. Pensam que, falei mandamentos, 10 mandamentos e tudo que a tradição judaica ensina. Mas se nós não atentarmos que essa forma, da forma correta, não adiantará cumprir todos estes mandamentos se não entendermos o que é o mais importante em termos de mandamentos. Vamos ver a primeira carta de João 3, verso 23. Este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Yeshua Messias e que nos amemos uns aos outros como ele nos ordenou. Irmãos, podemos juntar uma lista como Maimônides fez, 613 mandamentos. Tem gente que quer cumprir todos os 613. Impossível. Mesmo que alguém cumpra os 613, mas se não crer no nome do Filho de Deus, Yeshua, o Messias, não vai adiantar nada, estará desobedecendo o mandamento do Eterno. E quem vive isto, o mandamento dele é que nos amemos uns aos outros, porque ele nos ordenou assim. Primeiro que temos que crer no nome de Yeshua e nos amarmos uns aos outros. Se fizermos isso, todas as outras ordenanças serão cumpridas. Isso é importante. Bem, irmãos, assim fica claro o que Shaul também disse no texto de primeira carta que ele escreveu à comunidade de Corinto. Tá? Primeira aos Coríntios, capítulo 6 e verso 11, que diz assim:
Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Yeshua Messias e no Espírito do nosso Deus. Bem, os sinais de todos os tipos são ligados ao nome de Yeshua. Seja o que lemos nas Escrituras, sejam os sinais vivenciados pessoalmente, porque nós temos aquilo que nós lemos. Nós já lemos a respeito dos sinais. É só ler as Escrituras. Isso nos ajuda a confiar. Mas você tem as suas próprias experiências também, que te ajudam a confiar. Então, sempre nosso é um alvo principal, que é conhecermos o poder do Eterno manifesto no Salvador. Vamos ver o que diz o texto de João 20, verso 30 e 31. Yeshua realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam em que Yeshua é o Messias, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida no seu nome. Então é isso que estamos falando. Os sinais de vários tipos que nós podemos encontrar no que foi escrito. Olha que o que foi escrito não revelou, não contou tudo que Yeshua fez, mas já é o suficiente. E como eu disse, basta também as nossas experiências pessoais. Experiências sobrenaturais com o nosso Deus nos ajudam a confiar que o nosso Messias é Yeshua, o Filho de Deus. E se cremos, teremos vida no seu nome. Assim, não se furte de assumir o seu compromisso com o nome de Yeshua. Você mesmo precisa garantir que não vai desanimar, não vai desistir. Proclame sempre e com orgulho, pois temos o de mais importante existe no universo, a salvação e a filiação divina. Nós somos da realeza. E somos por quê? Porque temos o nome de Yeshua em nossa vida. Que o Eterno nos abençoe. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Ve amém.